conseguindo recordar-se não pequena parcela do que poderia recordar. Mas o tempo é longo, infinito, e os dias se sucedem às noites, durante as quais muitas coisas são reveladas às almas encarnadas para que as recordem ao amanhecer. Assim, pois, os homens e mulheres que se dispuserem a cooperar no serviço do Senhor enquanto na terra, ainda podem fazê-lo, visto como seus compromissos não tiveram data marcada ao descerem à terra. Um momento de meditação diária após a elevação de uma prece no momento de deitar, poderá abrir novos e bem largos horizontes a quem isto fizer, com resultados surpreendentes, inclusive na vida material das criaturas. Poderá alguém desejar perguntar ao Senhor, ao tomar conhecimento do assunto desta mensagem, em que poderá empenhar-se, nesta altura do século, para dar cumprimento à promessa feita no mundo espiritual. A essas criaturas que assim se interessarem em servir ao Senhor, o Senhor manda dizer-lhes que muito poderão fazer, inteirando-se, primeiro, do que foi divulgado nas obras da grande cruzada de esclarecimento, e pondo em prática em seguida os seus ensinamentos. Há outras maneiras de servir ao Senhor, para aqueles que não tiverem ensejo de ler as referidas obras, ou seja, recolherem-se diariamente em seus lares e orarem pelos necessitados da terra e do espaço, pelos enfermos que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde ou em seus lares, pelos ceguinhos e pelos doentes mentais, e também pelos criminosos da terra para que se recuperem. Aqueles que isto fizerem por hábito diário, estejam certos de estarem realmente servindo ao Senhor, ajudando aos seus irmãos encarnados. Para isto fazerem com devoção e amor, não necessitam as criaturas de mais de meia hora, das 24 que o dia lhes proporciona. E como tudo na vida tem a devida compensação, tanto no sentido do mal como do bem, estejam certos os homens e mulheres que este hábito adotarem, de que serão eles próprios beneficiados de todo o bem que aos outros desejarem. É a lei das compensações em pleno funcionamento, atraindo para aqueles que bons atos praticam, a mesma soma de bem que enviaram através das suas orações. Tanto mais generalizado se projete a prática da oração em favor dos semelhantes, mais se desanuviará o ambiente nebuloso da terra, e mais leve, tranquila e feliz será também a vida dos seres humanos. É o que o Senhor recomenda e espera de todos os homens e mulheres deste final do século. Em continuação, deseja o Senhor tratar de outro assunto igualmente importante para todas as almas viventes na superfície terrena. É a respeito da preocupação generalizada no Ocidente quanto ao controle da natalidade por meios artificiais. Estivessem os homens melhor relacionados com as leis divinas, e certamente não perderiam o seu precioso tempo com um assunto que a divindade pertence exclusivamente. Muito antes dos homens se preocuparem com o assunto natalidade, e se prepararem para o controlar na terra, já as forças superiores o haviam estudado desde os últimos 4 séculos, e em seguida o resolveram pela única maneira aceitável, que foi o estudo em torno da ampliação das áreas de produção de alimentos. Este ponto foi longamente estudado no alto pelas forças superiores, de cujo resultado foram empreendidos os trabalhos já bastante adiantados, com o objetivo de transformar determinadas áreas improdutivas em campos férteis para a produção de alimentos. Isso se operará mediante o emprego de processos magnéticos capazes de transformar montanhas inúteis em superfícies planas, perfeitamente cultiváveis pelo homem. Os acontecimentos a que a literatura enfeixada nas obras da Grande Cruzada de Esclarecimento se refere, são exatamente os que as forças superiores programaram para este fim de século, devendo transformar de tal maneira a estrutura do planeta, que necessário não será aos homens tentarem controlar o chamado problema da natalidade. Se as forças superiores projetaram enviar à Terra vários milhões de almas que se encontram no mundo espiritual preparadas e necessitadas de reencarnar uma vez mais, como conceberem os homens ideia de impedir que essa determinação superior se realize? O cultivo da terra deve ser de imediato o grande objetivo dos governantes. Se nações existem praticamente cultivadas em todas as suas áreas, outras muitas ainda possuem extensos latifúndios e áreas devolutas capazes de alimentar os vários milhões de seres espirituais que se preparam para reencarnar. Particularizando este assunto,
O Senhor Jesus observa com alegria o esforço da gente moça do Brasil empenhada em transformar a região imensa do extremo norte em terras de culturas, e nesse propósito estão colaborando eficientemente as forças superiores do mundo espiritual. A região citada abriga enormes possibilidades e não pequenas surpresas aos exploradores, podendo vir a produzir alimentos para abastecer o continente e parte da Europa. Trata-se de uma região até agora resguardada pelas forças superiores, durante todo esse tempo da descoberta do Brasil, precisamente para ser utilizada no futuro próximo desta grande nação. Que os homens façam a sua parte com amor e espírito público, certos de que a divina providência os ajudará. É necessário que os primeiros estabelecimentos a implantar nas áreas que forem sendo ocupadas pelos pioneiros incluam obrigatoriamente estes dois tipos de instalação, um hospital e uma escola, para atender de maneira satisfatória à saúde e à instrução dos seus habitantes. Havendo hospitais e escolas disseminadas em todas as áreas preparadas para serem habitadas, estará cumprido um dos pontos principais elaborados no alto pelas forças superiores. O Senhor Jesus agradece os esforços dos homens neste sentido e tudo fará para os ajudar na grande tarefa. O mundo ocidental encontra-se já nesta altura do século bastante esgotado em recursos materiais devido ao grande aglomerado humano que nele vive. Uma boa parte de sua população está destinada a transferir-se para outras regiões, sendo esta parte da América aquela em que mais desejam viver as populações ocidentais. Isto se fará, entretanto, metodicamente, dado que as forças superiores que olham por esta parte do mundo terreno, e muito especialmente pelo Brasil, terão cuidado de selecionar as populações que devam transferir-se para este país. Para isso elas se mantêm atentas ao lado dos governantes, inspirando-os, esclarecendo-os e protegendo-os, no alto propósito em que se encontram de contribuir para que esta grande e bela nação preencha a sua finalidade no próximo milênio. O Senhor Jesus, por sua vez, mantém-se atento a quanto de se possa depender para ajudar o Brasil e seu povo a alcançar os seus objetivos. Instalado desde agora em terras brasileiras, o Senhor Jesus ouve por bem instalar também neste país a sua nova ordem, do que resultará o estabelecimento de um poderoso foco de luz espiritual a irradiar-se daqui para todas as demais nações do mundo terreno. Povos de várias outras nações sentir-se-ão atraídos pelo intenso foco irradiado pela nova ordem de Jesus e para aqui se transportarão gradativamente para aspirar os eflúvios desta bendita ordem do Senhor. Tudo, entretanto, se há de processar gradativamente, sob o controle e assistência das forças espirituais, para o bem do Brasil e de toda a sua população. A meditação diária após a oração abrirá novos e largos horizontes. O foco da nova ordem para o mundo é coadjuvado pelas forças superiores. Sétima mensagem de ensinamentos espirituais. Qual rebanho de carneiros, mais de 100.049 anos de evolução, uma fórmula de autojulgamento, um agravante e uma explicação do Senhor, uma palavra de esclarecimento. O amor e a graça do Senhor Jesus se derramam através desta mensagem sobre todos os homens e mulheres que tiverem a ventura de recebê-la em seus corações. A circunstância de ter o Senhor se instalado no solo da grande nação brasileira, há de contribuir para que esta terra de Santa Cruz alcance a sua finalidade histórica, que é abrigar a população mais espiritualizada do mundo terreno. Chegaram os tempos de dizer a todas as almas encarnadas que aqui se encontram temporariamente, por períodos maiores ou menores segundo o programa de vida de cada uma, que todas são espíritos com o objetivo de adquirir a luz de que ainda carecem para sua iluminação. Por isso é que o Senhor decidiu criar esta sua nova ordem e vir Ele próprio em espírito dirigir de perto os trabalhos que se processam na Terra com vistas à modificação de sua estrutura física. A impressão que se tem da humanidade terrena observada do mundo espiritual, é um pouco semelhante à de um extenso rebanho de carneiros dedicados exclusivamente à colheita da grama de que se alimentam, sem outras preocupações. Quanto aos carneiros do pasto, isso é perfeitamente aceitável por não possuir a classe de sua espécie e qualquer outro entendimento. Em relação aos homens e mulheres, porém, a situação é muito diferente,
pois que se encontram há mais de 100.000 anos de evolução à frente dos carneiros desta imagem. Possuem, ainda as almas encarnadas, um elevado patrimônio espiritual que necessitam de ampliar a cada nova encarnação na Terra, tendo contraído para isso compromissos muito sérios quando se empenharam no mundo espiritual por esta encarnação que agora estão vivendo. Não podem, por conseguinte, imitar os carneiros do pasto, que não têm outro propósito senão viver o dia após dia enquanto seu duplo fluídico se desenvolve e aprimora como seres em busca de crescimento espiritual. Aos homens e mulheres, porém, possuidores que são de um grande patrimônio espiritual, donos de uma consciência assaz desenvolvida, cumpre levantar a cabeça e procurar contato diário com as forças superiores que os acompanham, inspiram e dirigem dos planos espirituais. Levantar a cabeça significa entrar em meditação e prece diariamente, buscando por este meio a solução dos problemas que tem de defrontar ao longo de sua vivência na Terra. A prece e a meditação manda o Senhor repetir, e é absolutamente indispensável a todas as almas encarnadas, para que possam cumprir devidamente o programa de vida que trouxeram consigo. Os poucos anos que separam a humanidade terrena do início do próximo século devem ser aproveitados de maneira que eliminadas sejam da vida de todos os homens e mulheres as práticas que forem por eles próprios julgadas inconvenientes, por contrárias às leis do amor e da fraternidade. O Senhor Jesus deseja fornecer em seguida a todos os afortunados leitores de suas mensagens uma fórmula mediante a qual todos os homens e mulheres poderão ajuizar prontamente se os seus atos se ajustam ou se chocam com as leis do amor e da fraternidade, ou sejam as próprias leis divinas. Aplicando a fórmula que o Senhor aqui lhes oferece com todo o seu amor, podem ter as almas encarnadas a certeza absoluta de que só praticarão ações justas, meritórias, do maior proveito para os objetivos de sua vinda mais esta vez ao mundo terreno. A fórmula é a seguinte, muito fácil de aplicar. Cada vez que um homem ou mulher se sentirem inclinados a praticar esta ou aquela ação, e não tiverem a certeza plena se a mesma lhes poderá ser útil ou prejudicial ao seu desenvolvimento espiritual, meditem um pouco da seguinte maneira. Imaginem que o próprio Senhor em espírito estará presente para julgar do mérito ou demérito da ação. Se, após assim meditarem, lhes parecer que o Senhor Jesus, presente, aprovaria a ação pela sua pureza e harmonia com as leis do amor e da fraternidade, não tenham nenhuma dúvida porque semelhante ação é boa e meritória, uma vez que agradará ao Senhor Jesus presente. Se, entretanto, após meditarem e atraírem o julgamento do Senhor, verificarem ao seu próprio juízo que semelhante ação desagradará ao Senhor, por ser contrária às leis divinas que regem a vida terrena, em tal caso, o melhor, e exatamente o que muito agradará ao Senhor presente, é abandonarem a ideia por absolutamente contrária ao seu objetivo de maior progresso espiritual. Esta fórmula não falhará em momento algum quando aplicada com sinceridade. Julgada, porém, a ação como inconveniente por isso contrária ao progresso e felicidade das almas, mas ainda assim praticada, seus frutos podem ser tão amargos que tenham de perdurar talvez pela existência inteira da alma na Terra, com triste repercussão em sua vida espiritual. Devem os homens e mulheres capacitar-se de que sua vivência mais ou menos feliz na Terra, está inteiramente ligada aos atos e pensamentos de cada um. Se souberem submeter atos e pensamentos ao crivo de sua própria razão e seus ditames seguirem, hão de uns e outros verificar que sua vivência neste mundo de provas e experiências se tornará de uma paz e tranquilidade admiráveis. Aqueles, porém, que se habituaram a agir segundo os impulsos nem sempre corretos da vontade, irão acumulando em seu arquivo mental tais e tantos fatos que nem será bom lembrar. Uma certeza, contudo, devem alimentar todos os seres humanos, todo auto ou ação que vierem a praticar em face do seu livre-arbítrio, lhes será acreditado quando bom e meritório e se transformará em luzes e bênçãos no mundo espiritual. Do mesmo modo, todo auto ou ação contrários às leis do amor e da fraternidade, aqueles que o Senhor condenaria se consultado fosse previamente, serão debitados à alma no mundo espiritual e terão de ser resgatados em futuras encarnações. Há, ainda, um agravante que é conveniente esclarecer.
como as almas que regressam da terra terão de esperar um século, no mínimo, até que recebam permissão para voltar ao mundo terreno para resgatar erros e faltas que hajam cometido. Claro está que o sofrimento decorrente desses erros e faltas as acompanhará durante tão largo período de espera no mundo espiritual, sem possibilidade de eliminação. Daí concluir-se bem facilmente que os erros e faltas praticados pelas almas encarnadas a elas se ligam indelevelmente, só podendo ser lavados em encarnações por vindouras. Como estas têm de demorar por dezenas e dezenas de anos até que uma nova encarnação ocorra às almas faltosas, o melhor é cada ser humano gravar bem isto em seu coração e afastar-se da prática de quanto o Senhor desaprovará. Uma explicação do Senhor, a respeito da grande demora na concessão de uma nova encarnação pelas forças superiores, as almas que necessitam de voltar à Terra em encarnações de resgate. A explicação é que existem no mundo espiritual de 4 a 6 bilhões de almas que necessitam de voltar à Terra em busca de novas luzes e bênçãos. Como isto constitui problema, em face da falta de alimentos para esses bilhões de almas, processa-se no mundo espiritual uma espécie de rodízio para designar as almas que devem reencarnar, que são de duas categorias: aquelas que, pelo seu mérito, poderão contribuir para o incremento do progresso terreno, que são, invariavelmente, almas que na Terra deram provas de cooperarem nos serviços do Senhor, das quais o Senhor necessita para a prestação de novos serviços. Esta categoria de almas volta frequentemente à Terra numa média de meio século de estágio no mundo espiritual, onde continuam a preparar-se para a prestação de novos serviços ao Senhor. A outra categoria de almas autorizadas a reencarnar, consta das almas com um século, no mínimo, de estágio no mundo espiritual, incluídas aquelas que tiverem contas de resgate a liquidar no solo terreno. Muitas destas almas vós as identificareis por toda parte carregando cada qual a sua cruz, uma cruz que elas próprias construíram durante os anos de sua encarnação anterior, segundo o princípio espiritual de que quem mata será morto, quem fere será ferido, e o mais que já conheceis. O conhecimento deste princípio deve levar os homens e mulheres do momento histórico que passa, a corrigirem erros e desvios porventura existentes em sua vida presente, adaptando-se rigorosamente à doutrina do Senhor, que manda amar ao semelhante como seu verdadeiro irmão. E aqui vai uma nova explicação do Senhor para o melhor entendimento de todos. Quando o Senhor recomenda o amor ao semelhante, Ele deseja significar a maneira de todos os homens e mulheres procederem para com o próximo, ou seja, procurar servir, ajudar o próximo no quanto puderem, minorando-lhe as dificuldades. Mas não só isso. Há momentos em que uma palavra suave de conselho se torna ainda mais útil do que ajuda material. Almas existem na vida terrena ainda bastante pobres de ensinamentos espirituais, devido à sua reduzida vivência no ciclo espiritual da Terra, e daí muitas vezes é razão das dificuldades que defrontam. Estas almas são enviadas ao solo terreno pelas forças superiores na esperança de que os ensinamentos religiosos as ajudem a encaminhar-se com êxito na vida. Infelizmente, os ensinamentos religiosos se mantiveram ausentes, seja por que motivo for, e essa categoria de almas se defronta com problemas para elas insolúveis. Por tal motivo é que o Senhor Jesus encarece às pessoas de boa vontade uma palavra de esclarecimento espiritual às almas menos favorecidas da vida terrena, palavra que poderá representar um foco de luz para elas, permitindo-lhes enxergar o caminho da sua maior felicidade enquanto na terra. Isto o Senhor considera verdadeira caridade prestada pelas almas esclarecidas às necessitadas, ação esta que redundará em novas luzes e bênçãos também para as almas que tal caridade praticarem. Conheceis de sobra o velho conceito de que nem só de pão vive o homem, conceito muito certo, porque realmente verdadeiro. Enquanto que o pão alimenta o corpo no momento, e sua ação se extingue após determinado número de horas, o ensinamento, que é a luz, permanece a alimentar o espírito do homem por toda a eternidade. Esclarecendo então as almas necessitadas através de ensinamentos relacionados com a vida espiritual, para que estas se disponham a buscar, elas próprias, o socorro espiritual para a solução dos seus problemas, estareis praticando uma autêntica obra de caridade, maior,
muito maior do que se entregasse em certas ocasiões determinada quantia em mãos dos necessitados. Ensinai o vosso próximo a buscar o socorro divino por meio da prece, e estareis prestando um grande benefício. Qualquer dúvida, considere o Divino Conselheiro presente. Oitava mensagem de ensinamentos espirituais. Modificações na topografia terrena, nova forma de bem viver, única bagagem a conduzir, o interesse do Senhor socorro espiritual. As forças superiores do mundo espiritual estão empenhadas no processo já em curso na Terra, destinado a preparar a superfície deste planeta para receber um número bastante elevado de almas que necessitam de reencarnar uma vez mais. Sendo aproximadamente de 10 bilhões o número de almas em evolução no ciclo terreno, e sendo a população atual da Terra de cerca de 4 bilhões. Segue-se que existem no mundo espiritual aproximadamente 6 bilhões de almas necessitadas de voltar a este plano físico em busca de novas luzes. Daí a necessidade das modificações a serem operadas na topografia terrena, objetivando a ampliação das suas áreas de produção de alimentos. Certamente, as operações transformatórias da topografia terrena devem conduzir alguns milhares de almas atualmente encarnadas para o mundo espiritual, conforme foi dito em mensagem anterior, mas isso somente as beneficiará em todos os sentidos. Deseja então o Senhor Jesus recomendar desde agora a todos os homens e mulheres tratarem da sua espiritualização e se voltarem para o mundo espiritual em suas orações diárias, a fim de se reaproximarem do Senhor e receberem a proteção das forças superiores, nas eventualidades que poderão surgir à sua volta. Em seguida apresenta o Senhor Jesus a todas as almas viventes na face da terra uma nova forma de bem se conduzirem daqui para o fim do século e livrar-se o quanto possível dos efeitos a serem produzidos pelas operações transformatórias da superfície terrena, que é o seguinte: imaginem todos os homens e mulheres que sua partida de regresso ao mundo espiritual esteja bastante próxima, para dentro de 2 a 3 semanas, por exemplo. E que mais tempo não restará para porem suas coisas em ordem antes de partirem. Neste pensamento, firmados, hão de certamente operar modificações em sua maneira de pensar e agir, para que ao deixarem o corpo na terra se encontrem tão preparados quanto o viajante que vai empreender longa viagem. Com a diferença apenas de que o viajante terá de conduzir em sua bagagem determinados objetos de uso que não pode dispensar. Para conduzir esses objetos o viajante adquiriu diversas malas que constituirão a sua bagagem. O homem ou a mulher no caso em foco não necessitam de nenhuma espécie de bagagem a conduzir no seu regresso ao mundo espiritual, onde nada valem os objetos do conforto terreno. Toda a bagagem que as almas necessitam de conduzir ao se despedirem do corpo para voltar ao seu plano de vida espiritual, consiste exclusivamente da luz que suas boas obras na terra lhes tenham conferido. A luz espiritual constitui o objetivo primordial de todas as almas encarnadas, para ser acrescentada àquela que adquiriram em vidas anteriores. A fortuna material, por mais volumosa, nada significa para seus possuidores senão acompanhada de obras meritórias aos olhos do Senhor. E são em grande números, infelizmente, as almas que após reunirem vultosa fortuna material ao longo de vários decênios de sua permanência na Terra, regressam ao mundo espiritual em situação deplorável pela falta de luz necessária, sequer para se locomoverem. E o que é pior para essas almas, ligadas estreitamente à fortuna construída na Terra, elas sofrem duramente ao verificarem que nada podem fazer em seu proveito, e que outras mãos se apossaram do que tanto lhes custou a construir. Isto acontece muito frequentemente a numerosas almas que na Terra se desligaram da sua vida espiritual para só cuidarem da vida material. Se algum culto religioso chegaram a adquirir nos seus primeiros anos, dele se afastaram, desligando-se também dos compromissos assumidos no alto para com as forças superiores. E se assim se desligaram do seu culto religioso, pode ter-se dado não haverem encontrado nele a necessária correspondência com sua própria alma, ou seja, não chegaram a espiritualizar-se. Julga portanto o Senhor Jesus, e para tal fim lançou os fundamentos desta nova ordem, necessário e urgente o estudo das obras espiritualistas constantes da sua grande cruzada de esclarecimento,
cujos ensinamentos levarão as almas a se religarem com as forças superiores do mundo espiritual, e delas receberem assistência de que carecem todas as almas encarnadas. O Senhor Jesus está seriamente empenhado em salvar dos numerosos imprevistos que podem ocorrer nestes anos finais do século, a todos os homens e mulheres, e para isso é imprescindível que cada um opere a sua própria reforma por meio da prece sincera, regular. Poderão indagar alguns dos leitores destas mensagens, se algum interesse particular do Senhor existirá no fato de tanto o Senhor recomendar a espiritualização das almas que se encontram na Terra, muitas das quais se encontram inteiramente felizes em sua vivência material. Claro está que os leitores que isto julgarem devem ser considerados entre os mais necessitados destes esclarecimentos. O Senhor esclarecerá em seguida qual o seu grande interesse na espiritualização das almas encarnadas, com o que está certo de todos concordarem. Explica então o Senhor Jesus haver recebido sob sua guarda até agora cerca de 10 bilhões de almas que o Pai Celestial lhe confiou para cuidar e desenvolver através de numerosas vindas a este mundo terreno. Sendo assim responsável por este enorme rebanho de almas em busca de progresso espiritual, o Senhor Jesus preocupa-se ao máximo com a tarefa recebida do Pai, e tudo empreende para dela se desempenhar com o desejado êxito. Ocorre, porém, que havendo um prazo pré-estabelecido, dentro do qual todas as almas deverão alcançar os degraus de sua escala evolutiva, tal como sucede aos alunos de todas as escolas terrenas, verifica o Senhor com certo pesar que muitos milhares de almas presentemente encarnadas já atingiram, e algumas até ultrapassaram aquele prazo mais do que suficiente para atingirem o alto de sua escala evolutiva prevista. E assim sendo, dois caminhos se abrem a essas almas: ou se empenharem desde agora com afinco em se modificarem mediante uma reforma substancial dos hábitos, voltando-se com empenho para os interesses da vida espiritual, ou então, pesa ao Senhor dizê-lo, ao regressarem da terra dentro em pouco, terão de ser conduzidas a uma escola inferior à terra a fim de se submeterem a outro tipo de vida. E como, diz o Senhor, as almas que forem afastadas do ciclo de vida terrena, afastam-se também de sua jurisdição talvez para sempre, o Senhor Jesus decidiu instalar-se ele próprio no solo terreno e lançar esta sua nova ordem a todo o mundo, para, através destas mensagens, despertar o coração das almas adormecidas para sua espiritualização. O Senhor Jesus mantém com todo o amor aquele princípio enunciado hectares 2 milênios, de que tudo empreenderá para que nenhuma das suas ovelhas se perca, a fim de poder prestar boas contas ao Pai. Eis a razão do grande empenho do Senhor ao ditar estas mensagens ao mundo terreno, contando que as almas encarnadas se sintam fundamente tocadas em seu coração, e tratem de recuperar os anos perdidos em torno dos interesses materiais. Ficai sabendo, almas queridas, que a terra não passa, a bem dizer, de uma escola de espiritualidade para todas as criaturas que nela vivem. Certamente que incumbe a cada uma produzir o que puder em favor do progresso do mundo em que vivem, com o propósito de melhorarem a vivência das criaturas que vierem depois. Isto, porém, não deve ter força de olvidar o próprio progresso das almas, certas de que terão de regressar a seu tempo aos planos de onde vieram para o solo terreno. O que lhes incumbe fazer então, é dividir as 24 horas do dia de maneira a dedicarem pelo menos meia hora diária ao contato das forças superiores do mundo espiritual, sem cuja proteção e ajuda nada conseguirão realizar de útil em sua vida na Terra. No momento que passa, porém, o contato diário com as forças superiores torna-se ainda mais necessário e urgente em face dos acontecimentos esperados na Terra, os quais alcançarão repercussão jamais vista em toda a história do planeta. Do contato diário das almas encarnadas com as forças superiores deverá resultar uma maior proteção e assistência individual que poderá inclusive preservá-las de uma partida brusca do solo terreno. Eis aí uma razão a mais do grande empenho do Senhor ao instituir esta sua nova ordem, que é o de preservar o maior número de almas de uma partida prematura, para que possam adquirir o máximo de progresso em sua vivência atual. Mas existe ainda um outro grande interesse do Senhor ao insistir no contato diário das almas encarnadas com os dirigentes do mundo espiritual.
Este novo interesse do Senhor consiste em poderem as forças superiores do mundo espiritual recolher prontamente todas as almas que vierem a desencarnar em função das operações transformatórias da superfície terrena. É que as almas desprovidas de ligações mentais com os dirigentes do mundo espiritual podem ser comparadas aos náufragos em pleno oceano, desprovidos de salva-vidas, e, portanto, à mercê dos elementos. O mesmo pode acontecer a um maior ou menor número de almas vitimadas por algum acontecimento que as projete para fora do corpo, lançando-as no espaço infinito do cosmo, onde dificilmente poderão ser socorridas. Enquanto as almas espiritualizadas se encontrarão fortemente ligadas ao mundo espiritual no momento de uma partida inesperada, e logo se encontrarão recolhidas pelas equipes socorristas, as outras, aquelas que negligenciaram a sua ligação com o mundo espiritual, ver-se-ão provavelmente flutuando no éter que circunda o planeta sem meios de socorro, ou, para seu maior sofrimento, poderão penetrar no espaço cósmico sem possibilidade de recuperação. Em face de semelhantes previsões, acredita o Senhor Jesus que estas mensagens possam contribuir de maneira decisiva para o bem, a paz e a tranquilidade de todas as criaturas que se encontram presentemente na Terra. E o Senhor assim o deseja. A prática da oração eleva o espírito instintivamente ao seu plano espiritual, impedindo de perder-se no espaço infinito do cosmo. Nona mensagem de ensinamentos espirituais. Motivos da vinda do Senhor. O mundo necessita de paz. As consequências. O mundo terreno não pertence aos homens. Um apelo do Senhor Jesus. A terra não é de ninguém. A deliberação do Senhor Jesus de vir instalar-se no solo terreno para melhor acompanhar e dirigir os trabalhos da engenharia espiritual nas modificações necessárias da estrutura deste planeta, não foi tomada agora nem recentemente, visto como as deliberações do mundo espiritual obedecem a planos longamente estudados. Nada se executa em relação à vida planetária que não seja meticulosamente estudado pelas forças superiores do mundo espiritual, para que as deliberações a serem tomadas se ajustem inteiramente às necessidades previstas. A vinda, por conseguinte, do Senhor Jesus ao plano terreno, acompanhado de sua luminosa equipe de assessores, obedeceu àquele planejamento que data de mais de 4 séculos. O volume de almas vivendo atualmente no ciclo espiritual da Terra vem crescendo de século em face do ingresso neste ciclo de alguns milhares de almas oriundas de planetas inferiores, nos quais completaram o seu aprendizado, merecendo a promoção a esta escola terrena. Desta maneira se amplia constantemente o número de almas necessitadas de encarnar na Terra para o prosseguimento do seu progresso espiritual. Daí urgente modificação da topografia terrestre, onde muito há o que fazer para se obter uma reforma capaz de receber um volume de seres humanos igual ou superior ao atual. Isto sucede em grande parte em consequência da lentidão observada em torno dos níveis evolutivos alcançados pelas almas que têm vindo à Terra nestes últimos milênios. É bastante reduzido, infelizmente, o número de almas que alcançaram na Terra os últimos degraus de sua escala evolutiva, adquirindo condições de promoção a planetas superiores. Muitas daquelas que tais condições alcançaram, de tal modo se afeiçoaram ao Senhor, que preferiram continuar a servi-lo no mundo espiritual, onde se conservam há séculos a serviço do Senhor. Está, portanto, o Senhor Jesus instalado no solo terreno, tendo dado preferência a determinado local da terra brasileira, de onde facilmente se transporta diariamente a outros países onde sua presença se faz necessária, objetivando esclarecer os responsáveis pelo governo de várias nações, para que reflitam maduramente em suas atitudes bélicas. Está o Senhor empenhado em evitar um novo e grande conflito mundial daqui para o fim do século, do qual nenhuma nação lucraria e todas perderiam. O mundo terreno necessita de muita paz no momento em que grandes acontecimentos se aproximam, e o Senhor está seriamente empenhado em tal objetivo. Para isso a sua numerosa equipe de assessores espirituais se encontra distribuída junto aos governantes das nações mais poderosas da Terra, dizendo ao ouvido espiritual dos seus governantes que muito terão de sofrer durante os séculos por vindouros, se, podendo assegurar a paz entre as nações,
deliberarem incendiá-las com o poder bélico de que dispõem. Um dos argumentos usados pelos assessores espirituais do Senhor junto aos governantes das nações poderosas é que ninguém se deve julgar invulnerável ao tomar as suas decisões. O mais poderoso governante da terra, aquele que no seu entender se julga em condições de humilhar pela derrota uma nação mais fraca, está por sua vez sujeito a ser retirado do corpo de um momento para outro, se assim o deliberarem as forças superiores que superintendem a vida da humanidade terrena. Um grande número de almas que foram grandes na terra, após assumirem a direção de várias nações e dessa posição se valeram para humilhar e conquistar territórios, mediante os horrores da guerra e do sofrimento impostos a terceiros, encontram-se no mundo espiritual em estado de profundas lamentações e arrependimento. O Senhor Jesus está, pois, seriamente empenhado em evitar a repetição desses fatos nestes anos finais do século XX, em que um novo adiantamento espiritual se encaminha para os seres humanos que vivem na Terra. É necessário que os homens se capacitem de que o mundo não lhes pertence, e que eles aqui aportaram com o objetivo de se engrandecerem espiritualmente, e jamais para se tornarem donos do mundo. Aqueles que tiverem por missão assumir o governo dos seus concidadãos em qualquer parte do planeta, devem meditar fundamente nas suas responsabilidades para com a divina providência e medir todos os seus atos, para não se cederem contra a felicidade e bem-estar dos seus governados. Devem ter presente todos os governantes da Terra a circunstância de que uma película espiritual os acompanha em todos os momentos, com o fim de registrar atos e palavras para a posteridade. Ao regressarem ao mundo espiritual, todos os homens a quem tiver sido confiada uma função de governo na Terra, terão de presenciar o desenrolar da película de suas vidas, nela apreciando ou lamentando o que de bom ou de mal houverem praticado. E são, infelizmente, muito poucas as almas de governantes que exultam no mundo espiritual ao contemplarem a sua película. O maior número ainda consiste de almas a lamentarem desmandos, violências e humilhações em que seus governos se tornaram férteis. E elas a orar agora por suas vítimas inocentes, como a melhor maneira de com elas se reconciliarem. Eis porque o Senhor Jesus agora no solo terreno, tanto se empenha no esclarecimento dos governantes ocasionais do mundo, desejoso de que o equilíbrio seja mantido em favor da harmonia e felicidade da família humana. Para isso será suficiente que os governantes das nações poderosas meditem um pouco mais em torno de suas responsabilidades perante a divina providência, considerando que o mundo não lhes pertence, e que só eventualmente foram eles elevados à posição em que ora se encontram. Nenhum interesse superior pode justificar a deflagração de um conflito armado, no qual perecerão milhares de vidas humanas necessitadas de viver. Embora essas vidas sacrificadas sejam compensadas no mundo espiritual com a promoção das respectivas almas, elas vieram à Terra para viver, aprender, trabalhar e evoluir, e jamais para pegarem armas contra seus irmãos das outras nações. É, por conseguinte, muito grande a responsabilidade dos dirigentes das nações terrenas perante a divina providência. Vidas e vidas de sofrimento e resgate lhes estão reservadas neste mesmo solo terreno, até que se purifiquem do sofrimento causado a terceiros com suas determinações. Eis aqui um apelo do Senhor Jesus aos governantes terrenos: ponham de parte os interesses contrários aos princípios espirituais que aconselham amar o seu próximo, e convoquem reuniões de conferências em que todos se irmanem no elevado princípio de cessar de vez os conflitos armados. Procura entender-se fraternalmente à mesa dessas reuniões de conferências, afirmando-se, isso sim, enviados pela divina providência para estabelecer a paz e a harmonia entre os povos da terra. Façam isso os governantes ocasionais das nações terrenas, e contem com a inteira aprovação das forças superiores na condução destes objetivos. Certos estejam ademais, de que, se porventura algum deles isso prometer hipócrita ou cavilosamente, seus ocultos propósitos não lograrão positivar-se porque a eles se oporão as forças superiores, desmontando provavelmente a sua hipocrisia. Fazei isso, governantes ocasionais de meras frações do mundo terreno, e a divina providência vos abençoará aos passos em favor da paz e da harmonia da família humana,
toda ela constituída de almas que aqui vieram em busca de luz espiritual. Reparai, estimados irmãos, que ora dirigis parcelas substanciais da humanidade encarnada, reparai no que outros fizeram no passado, lançando populações no desespero mediante a deflagração de sangrentos conflitos. Reparai no que registram as páginas da história, e procurai informar-vos através dos vossos guias espirituais o que lhes terá acontecido em seu regresso ao mundo espiritual. Alguns aqui desempenharam missão necessária, despertando almas adormecidas, necessitadas de retomar práticas esquecidas em relação à vida espiritual. Esses homens devem ser considerados missionários, e como tal foram recebidos e tratados em seu regresso ao seu plano no alto. Outros houve, porém, que sua ambição e o orgulho os moveram em suas deliberações guerreiras, levando o pranto e o luto às nações mais fracas, com o que atraíram para suas almas o negrume do sofrimento espiritual ao defrontarem no alto a película que seus atos registrou. Muitos desses homens, hoje espíritos estagiários no mundo espiritual, bendiriam a possibilidade de tudo apagarem, se tal lhes fosse concedido, para tudo empreenderem em novas bases. Alguns desses espíritos essa oportunidade já lhes foi concedida, e eles voltaram à Terra armados do único desejo de procederem de maneira absolutamente contrária àquela que no passado os movera. Alguns deles, novamente elevados ao governo de outras parcelas da humanidade terrena, souberam dar boas demonstrações de um espírito pacífico, inteiramente voltados para o bem e a felicidade dos seus governados. Firmados neste relato do Senhor, voltem-se os governantes ocasionais para a construção da harmonia entre todas as nações da terra, e procurem entender-se sob a égide da divina providência, assumindo cada qual o solene compromisso de resolver pacificamente quaisquer problemas políticos ou administrativos. Afinal, a terra não pertence a ninguém senão à divina providência, como escola evolutiva das almas que nela vivem, devendo por isso entenderem-se os homens como almas que aqui se encontram também em busca de progresso espiritual. É neste sentido o propósito do Senhor Jesus ao deliberar instalar-se no solo terreno, onde atualmente se encontra, devendo permanecer provavelmente até ao fim do século atual. Instalado no solo terreno, o Senhor Jesus receberá com alegria os pensamentos que lhe dirigirem os governantes ocasionais das nações terrenas, e prontamente providenciarão socorro, ajuda ou inspiração de que porventura careçam esses homens, a quem a divina providência resolveu provar, colocando-os à frente das diversas nações da terra. É realmente uma prova o posto que ora ocupam esses governantes, da qual poderá resultar, ou a sua elevação aos planos superiores, ou, lamentavelmente, um estágio secular de sofrimento e meditação. Só a ignorância espiritual conduz às desavenças. 10ª mensagem de ensinamentos espirituais. Convite aos homens de boa vontade, o serviço divino na terra, o céu verdadeiro, caravanas socorristas, os planos espirituais. Prosseguindo nos esclarecimentos que vem oferecendo aos homens e mulheres de boa vontade, o Senhor Jesus deseja convidá-los a uma reunião no mundo espiritual a realizar-se diariamente durante as horas de sono do corpo entregue ao repouso ou leito. Não é necessário determinar o dia da semana ou do mês, porque o Senhor estará em reunião permanente para receber as almas encampadas que desejarem vê-lo e falar-lhe de viva voz acerca dos seus problemas e anseios da vida terrena. O meio de cada leitor destas mensagens poder aproximar-se do Senhor durante as horas de sono do corpo, é muito fácil e por isso acessível a todos. Bastará mencionar esse desejo em suas preces ou deitar para que o mesmo seja recebido pelo Senhor. O Senhor receberá com alegria todas as almas encarnadas que assim que manifestarem atraí-las ao local das reuniões sem qualquer esforço por parte das mesmas. Certamente, uma indicação importante fazer a respeito do horário conveniente, que é a seguinte: as almas encarnadas desejosas de comparecer às reuniões do Senhor devem deitar-se antes das 11 horas da noite a fim de poderem deixar o corpo adormecido no leito. Fazendo a sua prece à divindade com todo o fervor da fé, podem estar seguras de serem conduzidas à presença do Senhor e por ele recebidas. Encerrada a reunião no plano espiritual,
Todas as almas presentes serão conduzidas aos seus lares pelos respectivos guias e protetores espirituais na maior segurança. Considera o Senhor Jesus da maior importância o comparecimento das almas encarnadas às suas reuniões espirituais, nas quais aprenderão quanto necessitem para o melhor encaminhamento da sua vida terrena. Estas reuniões foram iniciadas pelo Senhor após a sua instalação no solo terreno deste país, com a finalidade de poder falar diretamente ao coração das almas encarnadas que desejarem ouvi-lo. Há ainda outro objetivo do Senhor, que é o de ir selecionando desde agora as almas encarnadas que manifestarem o desejo de ingressar desde agora no serviço divino na Terra, uma espécie de preparação apostolar deste fim de século. É oportuno recomendar aqui um detalhe a respeito da ida das almas menos firmadas na fé ao encontro do Senhor. Assim, recomenda o Senhor Jesus aquelas almas oscilantes na fé, que coloquem um copo d'água em sua mesa de cabeceira ou ao pé do leito, o qual servirá como ponto de apoio na sua visita ao encontro do Senhor com todo êxito. Na manhã seguinte despejem a água na pia ou no quintal e guardem o copo para a próxima ocasião. Recomenda o Senhor Jesus às almas interessadas nestas reuniões, nas quais o Senhor lhes falará de viva voz, que escolham um dia da semana, a quinta-feira, por exemplo, para comparecerem, e este dia lhe bastará todas as semanas, se quiserem. Preferindo, contudo, outro dia, por motivo de ocupação ou impossibilidade de o fazerem na quinta-feira, podem escolher o dia que mais lhes convier. Para o Senhor Jesus todos os dias são bons para receber as almas encarnadas e com elas parlamentar. Bem sabe o Senhor que isto há de parecer impossível ou maravilhoso aos leitores desta mensagem, em face da mística criada pelas religiões de que o Senhor vive exclusivamente no céu, um local muito distante, em algum ponto do universo, a ninguém recebendo ou se mostrando. A verdade é, porém, muito diferente. O Senhor Jesus percorre frequentemente todas as regiões do mundo terreno com sua numerosa equipe de assessores, com o objetivo de inteirar-se em loco dos fatos e circunstâncias de cada região. Jamais o Senhor se afastou do planeta que dirige, a ponto de perder contato com as almas encarnadas. Depois, esclarece o Senhor, esse céu imaginário de que tanto se fala na Terra, está muito mais próximo de cada um dos filhos encarnados do que todos vós podereis supor. Ficai sabendo então, que todos podereis participar da felicidade que o céu representa em verdade, estabelecendo nos vossos corações por meio dos bons atos, das orações e da fé. Aqueles que oram com fervor a divindade e se empenham em viver uma existência iluminada por uma consciência indene de atos condenáveis, podem estar certos de que já estão vivendo no céu, mesmo durante a sua permanência na terra. O céu é paz, luz e fé. Aqueles que souberem atrair esses divinos dons desde a terra, podem considerar-se criaturas eleitas à vivência num verdadeiro céu, como, felizmente, muitas assim o fazem e se tornaram almas ditosas. Um esclarecimento deseja o Senhor ministrar aqui às almas menos preparadas a respeito de sua concepção do céu. O que existe em verdade são planos de vida espiritual em torno da Terra, vede bem, em torno da Terra, envolvendo-a em todos os sentidos. Esses diversos planos distinguem-se por sua maior ou menor luminosidade, segundo a categoria das almas que os habitam. A hierarquia espiritual seleciona automaticamente as almas pertencentes a este ou aquele plano espiritual, de maneira que as próprias almas que regressam da Terra são atraídas ao plano correspondente às suas vibrações. Por vibrações é preciso entender o grau evolutivo das almas, segundo a luminosidade de cada uma. Assim, ao se desligarem do corpo físico no plano terreno, as almas seguem instintivamente a direção do próprio plano e nele se instalam. Só não o fazem as almas que na Terra se entregaram inteiramente aos interesses materiais com desprezo total dos interesses espirituais. Ao se desligarem do corpo sem nenhum preparo espiritual, esta categoria de almas sente-se a princípio em meio das maiores aflições, até se estabilizarem no próprio plano terreno, na suposição de continuarem ligados ao corpo. Estas almas inspiram grande compaixão no mundo espiritual em face dos seus desvios e sofrimento, organizando-se então caravanas socorristas com o objetivo de as conduzir ao plano correspondente.
Uma explicação de ordem material poderá dar-vos uma ideia dos diversos planos espirituais, que é a seguinte: imaginai uma área de extensão imprevisível, envolvendo, por assim dizer, todo o globo terrestre sem lhe tocar a superfície. Esta área imensa possui, naturalmente, como a própria superfície terrena, lugares excelentes à vivência espiritual das almas eleitas por sua grande evolução, e lugares mais e menos iluminados segundo os respectivos habitantes. Designa-se geralmente esses planos por inferiores ou superiores, como a melhor maneira de os referir. Não existem, porém, planos superpostos, tal como os grandes edifícios das vossas cidades. Como cada plano espiritual possui seu grau vibratório, segundo a elevação das almas que nele vivem, esta circunstância pode ser comparada a uma divisão que se erguesse entre um e outro plano, uma espécie de muro fluídico, a delimitar a respectiva área. Todos e cada um dos planos espirituais são assim demarcados, de maneira que as almas dos planos ditos inferiores, vibratoriamente falando, não os ultrapassam sem permissão especial dos dirigentes dos outros planos vibratoriamente mais evoluídos. Isto não quer dizer que as almas dos planos vibratoriamente inferiores não ingressem e percorram os planos mais adiantados, porque isso acontece constantemente, onde os habitantes destes planos se empenham em esclarecer as almas vizinhas no que lhes for possível, num louvável esforço de cooperação para o mais rápido progresso dessas almas. Esta linguagem servirá para corrigir certos ensinamentos errados largamente difundidos no meio terreno em torno da constituição do mundo espiritual, como se ele se situasse na imensidade das alturas. Absolutamente, bastará dizer que do mundo espiritual nos acompanhamos todo o desenrolar da vida de cada alma encarnada, até em seus atos mais recônditos. O conhecimento desse fato servirá para levar os leitores a meditarem sobre a prática de certos atos dos quais poderão vir a arrepender-se, sobrecarregando a própria consciência. Sabendo que as forças superiores os observam muito de perto, desaprovando os atos maus e aplaudindo os bons, os homens e as mulheres lucrarão, e muito, em submeter seus atos e ações ao crivo da própria consciência, o juízo imparcial que a todos acompanha do berço ao túmulo. O Senhor Jesus deseja divulgar na Terra uma longa série de esclarecimentos que são verdades autênticas, através da sua nova ordem, uma vez que os ensinamentos religiosos ministrados na Terra se têm desviado de sua verdadeira finalidade, que é o esclarecimento espiritual das almas encarnadas. Sabe o Senhor Jesus, que bem mais adiantada estaria hoje a humanidade terrena, espiritualmente falando, se nestes últimos 2 milênios tivessem as religiões se dedicado aos ensinamentos de ordem espiritual. Como tal não sucedeu, eis que o Senhor Jesus vem agora, Ele próprio, empreender esta campanha de esclarecimento através destas mensagens e da grande cruzada de esclarecimento elaborada pelos seus emissários. O tempo urge e o século está a encerrar-se. Há 2 milênios que este foi o século designado para as reformas da estrutura do planeta, e também para a retirada da Terra das almas refratárias ao progresso espiritual, cuja seleção já começou a operar-se. Chegou, pois, o momento de cada qual escolher entre permanecer no ciclo espiritual do mundo terreno ou viajar a mundos inferiores. Escolha, pois, cada um o seu próprio destino. A seleção da alma no espaço depende de seu estado vibratório. 11ª mensagem de ensinamentos espirituais. O sentido espiritual das obras terrenas. Todas as obras devem ter alma. As leis espirituais. O viajante e a fera necessidade da oração diária à divindade. Para esclarecer devidamente a todos os homens e mulheres que na Terra se encontram uma vez mais em busca de luz espiritual, o Senhor decidiu criar esta nova ordem, através da qual está dirigindo estas mensagens ao mundo terreno. Deseja o Senhor que ao comemorar os primeiros 2000 anos de sua vinda à Terra em corpo humano, as almas que lograram reencarnar neste século, se esclareçam devidamente e possam alcançar o grau evolutivo que tanto desejavam ao partirem para sua presente encarnação. As almas que estão chegando à Terra a partir desta segunda metade do século, já trouxeram consigo um grau espiritual que lhes permitirá realizar novos e grandes progressos materiais em favor do adiantamento do planeta.
Necessitam, porém, estas almas, que se lhes fale da vida espiritual e dos compromissos que assumiram perante os dirigentes do mundo espiritual, para que as suas realizações não se assemelhem a corpos sem alma, mas se afirmem como obras de sentido espiritual. Toda obra material, para se tornar eficiente, duradoura, e de utilidade para quantos vivam na Terra, necessita de possuir o sentido espiritual transmitido pelos seus realizadores. Esse sentido espiritual decorre do pensamento dos realizadores voltado para o mundo espiritual através das orações diárias à divindade, recebendo em troca a clarividência de suas ideias na construção das obras que empreenderem. Sem este sentido espiritual, toda obra será considerada obra morta, assim como o corpo deixado pelo espírito. O sentido espiritual adquirido através da oração diária à divindade é considerado pelas forças superiores a alma da obra. E uma obra provida de alma é uma obra destinada a longa duração e real utilidade para seus usuários. Vamos exemplificar considerando, por exemplo, a construção de uma ponte, tão comum e necessária em toda parte. Se, portanto, os construtores da obra se mantiverem em contato diário com a divindade por meio da oração noturna, pelo menos, eles receberão do mundo espiritual as necessárias instruções acerca do seu trabalho, desde a execução dos planos elaborados, até a colocação em resistência do material empregado, uma autêntica colaboração das forças superiores que se mantêm presentes e atuantes para o completo êxito da obra. Em tais circunstâncias, podem estar seguros os construtores da ponte imaginária que nada faltou para torná-la uma obra segura, eficiente e duradoura. Uma obra construída com a colaboração das forças superiores do mundo espiritual será para durar longos anos, talvez séculos até. Ao passo que aquela que tiver sido construída com sentido material exclusivo, porque os seus construtores hajam dispensado a colaboração das forças superiores, seja por que motivo for, não oferecerá a mesma resistência e segurança, e poderá vir a desmoronar de maneira imprevista. Aqui se confirma a assertiva de que todos os corpos possuem, ou devem possuir uma alma. No caso da ponte em referência, a alma está representada nas orações proferidas diariamente pelos seus construtores, constituindo assim a presença vibratória das forças superiores a prolongar a vida e resistência da obra pelos anos em fora. A exemplificação que o Senhor Jesus manda divulgar é de um valor inestimável para todos os homens e mulheres, constituindo o segredo da duração e eficiência de muitas obras construídas na terra. Aquelas em que seus construtores, por intuição, se lembraram de pedir à divindade as suas bênçãos e inspiração para as obras em curso, receberam-nas efetivamente e por vezes descobriram detalhes a corrigir. Suas construções se tornaram sólidas, seguras e eficientes, e aí estão a desafiar a inclemência dos tempos. Isto que acabais de ler constitui apenas um detalhe das leis espirituais, criadas especialmente para serem invocadas pelas almas viventes em todos os planos do universo. Estabelece estas leis que aquele que pede, recebe, e jamais alguém terá apelado em vão para as leis espirituais, também chamadas leis divinas. Refere-se o Senhor nas linhas acima à construção das obras materiais com apoio das leis divinas. Deseja, porém, esclarecer o Senhor, que estas leis funcionam em todos os setores da vida terrena, quando invocadas pelos seres humanos regularmente, estabelecendo uma ligação permanente com a divindade. Casos ocorrem muito frequentemente em que o homem como a mulher resolvem apelar em determinados momentos para a divindade, num momento de perigo, por exemplo, em que se sentem atemorizados. Nesses momentos a divindade acorre a um chamado e opera o que puder operar no sentido de livrar o ser humano do perigo. Isto a divindade o faz dentro daquele citado princípio de que quem pede, recebe. O melhor, entretanto, o mais aconselhável pelas próprias forças superiores representantes da divindade, é evitar os momentos agudos de perigo, mantendo uma ligação constante com a divindade por meio das orações noturnas, para que a divindade se incumba de conduzir as criaturas pelos melhores caminhos, onde os perigos não existem. É conhecido no mundo espiritual um episódio ocorrido na Terra, do qual se afere todo o valor da prática da oração.
Trata-se de um viajante profundamente religioso que teve de passar em local frequentado por certos animais carnívoros, de grande ferocidade. O viajante desse episódio considerava sua maior proteção numa oração que recitava com fervor todas as noites ao deitar, e a conduzia em seu coração nas suas viagens. Atravessando pela primeira vez um local situado numa região frequentada por animais ferozes, ele deparou com um deles e dos mais temidos, deitado precisamente no leito da estrada que percorria. Sua emoção foi grande.